Boa noite, mais uma quinta-feira, 19 horas em ponto, mais uma live. Vamos começar mais uma live hoje com a participação especial da doutora Kate Matos. Participação especial da doutora Kate Matos e nosso tema de hoje será quais documentos eu devo apresentar para o meu advogado em caso de doença do trabalho, né? Em caso de você for entrar com uma reclamação trabalhista pedindo indenização por doenças adquiridas no trabalho. Boa noite a todos, boa noite quem está entrando. Obrigada por mais uma quinta-feira, obrigada por estar junto conosco. Toda quinta-feira às 19 horas, tá? Hoje vamos aguardar só um pouquinho o pessoal entrar, né? Eu creio que as pessoas estejam em casa, né? Até porque nós estamos praticamente em lockdown, né? E estamos aproveitando esse momento de pandemia para que a gente possa trazer mais informação, né, para as pessoas, para que as pessoas possam saber como fazer, né, para ir atrás dos seus direitos, né? Boa noite, Camila. Boa noite, Luiz. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem tá aqui. Boa noite, senhor Nelson. Tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma live. Hoje, com a participação especial da doutora Kate Matos. Só vou aguardar ela chegar, né? Hoje nós vamos falar sobre quais documentos eu devo apresentar para o meu advogado, para que ele possa ingressar com uma ação, né? Ação trabalhista, né? Nosso foco de hoje é trabalhista e não INSS, né? Mas tem uma relação, né? São áreas irmãs, trabalhista e INSS. Boa noite a todos que estão entrando. Vou pedir para que vocês compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso às nossas informações. Boa noite, doutora Kate, seja bem-vinda. Já vou puxar a senhora para a nossa live para que a gente possa começar. Você que está entrando, a nossa live de hoje é trabalhista, tá? Qual documento ou quais documentos eu devo apresentar para o meu advogado para entrar com uma ação trabalhista requerendo indenização para a empresa por acidente de trabalho ou doença, né? Doença que eu adquiri durante o trabalho, né? Tendo em vista o trabalho, né? Boa noite, Luiz. Boa noite, Cipriano. Boa noite, Luiz Fernando. Seja bem-vindo. Kate, eu tô clicando aqui para te trazer, tá? Um minutinho só. Um minutinho só. Opa, internet tem disso, hein? Internet tem disso. Kate, vai aparecer uma janelinha para você clica a participar da live, porque aqui não está aparecendo. Tararara. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo, Bragança Paulista. Olha que bacana, primeira vez que Bragança aparece na nossa live, hein? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Kate, você está entre nós? Você está entre nós, Kate? Não está aparecendo. Não está aparecendo. Gente, diz uma coisa pra mim. Vocês estão me vendo, ouvindo tranquilamente? Porque eu estou achando que a doutora Kate caiu. Estou achando que a doutora Kate caiu. Bom, vamos lá. Enquanto a doutora Kate não volta, né? Porque essas coisas podem acontecer. Hoje a live vai falar sobre quais documentos que devo apresentar para o advogado, né? Quais documentos que posso apresentar para o advogado para que ele possa entrar com uma reclamação trabalhista, né? Pleiteando uma indenização, né? Tendo em vista doenças que eu adquiri no trabalho. Como vocês sabem,
o INSS, né? E para a lei trabalhista e leis de benefícios, todas as doenças que eu já estou te puxando, Kate, todas as doenças que eu tenho decorrência do trabalho são causadas como acidentário. Boa noite, doutora Kate, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você, doutora Ana Luísa? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Eu tive que mudar, eu estava no notebook, mas aí eu não estava recebendo o convite. Falei, bom, eu vou utilizar um método que é mais utilizado mesmo, que é o celular. Falei, acho que o celular não vai ter problemas, tá? Sim, E sim. eu tenho uma visão menorzinha, né? Mas qualquer coisa você me grita para responder algum comentário, porque minha visão está um pouquinho mais limitada que o notebook. Tá ótimo, não tem importância. A gente vai fazendo um bate-bola, né? Durante a semana eu fui recebendo algumas perguntas, né? Eu acho que essa semana, como as pessoas estão mais reclusas, elas tiveram tempo para passar para a gente, né? E é muito bacana. Eu verifiquei alguns questionamentos importantíssimos e eu tenho certeza que esses questionamentos levantados, eles são questionamentos de muitas e muitas pessoas. Eu tenho certeza disso e acredito que com a live de hoje a gente consiga suprir, né, algumas dúvidas e que consiga pelo menos direcionar aí as pessoas que precisam para o caminho certo. Maravilha. Doutora, como a senhora sabe, né? Aqui a gente, o público nosso são segurados, trabalhadores, né? Sim, com certeza. Então as perguntas são mais direcionadas Sim. pelo esse público-alvo, né? Tem uma pergunta que me fizeram, e pessoal, vocês que estão nos assistindo, fiquem à vontade para fazer perguntas, hein? Quando sei que a doença que eu tenho é em decorrência do meu trabalho? Olha, deixa eu só ver aqui o notebook, tá tendo retorno. Espera só um minutinho, tá? Tudo bem, Pronto, me perdoe. Bom, imagina. esse é um questionamento, doutora, que assim, agora não dá para dizer, né? Por quê? Há uma necessidade de fazer uma análise minuciosa. E quando a gente fala de doença adquirida dentro de uma atividade laboral, né? Então precisa analisar tanto a atividade desempenhada pelo colaborador, né? E as doenças que foram adquiridas, porque vou dar um exemplo. Tem certos ambientes de trabalho que o colaborador ele acaba adquirindo, por exemplo, uma síndrome do pânico. Só que a Tá, síndrome do pânico, ela tem umas características que, se você for analisar, ela parece muito com um pouco de ataque cardíaco, uma arritmia, até mesmo pode ser encarada como uma COVID, né? Porque a síndrome do pânico dá uma arritmia cardíaca, dá falta de ar, superventilação, hiperventilação, perdoe, né? Então, assim, essa é uma questão que ela é muito abrangente. Então, para a gente saber se o colaborador, possui uma doença adquirida do trabalho, primeiramente, precisa verificar todo o documento, um relatório médico. E isso um advogado trabalhista, ele tem aptidão para analisar e conseguir verificar se aquelas doenças que estão sendo apresentadas dentro de um relatório médico se adequa com a atividade exercida na empresa. Né? Então, ela é uma questão muito subjetiva. tá, perfeito. E como é que a pessoa faz para comprovar? Quais documentos ele precisa apresentar para o advogado dele? Isso é bem importante, né? É a chave. Demais. E essa live ela vai ser importante principalmente para os homens. Por quê? Eu vejo muitos casos em que os homens pegam o documento médico e entregam para a empresa e não tem nenhum tipo de cópia, perde, né? A mulher, eu acredito que ela é um pouco mais zelosa. Por quê? Porque eu Sim, vejo isso no dia a dia, né? sim. Então, a gente tem uma dificuldade maior com os homens, porque pega um documento, ou senão, às vezes, tem até vergonha de fazer questionamento, né, para o Sim, médico. A sim. mulher, né, por ser a maioria mãe, então já está acostumada a ir ao médico e perguntar de A a Z o que
está acontecendo. Quer saber os Sim. sintomas, se tem algum efeito colateral, remédio, tratamento, etc. O homem não. O homem praticamente ele entra no consultório médico, assim como no escritório, né? Já querendo Sim. sair. Então, assim, eles têm vergonha, eu acredito, por questão social. Acho que aí tem uma série de outras vertentes, né? Que Criação. não cabe entrar agora. Mas, Sim. assim, a gente percebe que os documentos necessários é assim, primeiramente, você tem que ir até o seu advogado, né? O documento necessário não é simplesmente um atestado dizendo que você está inapto para sua função por 30 dias, né? A gente precisa ter um relatório médico que digo que 90% não é um relatório tão bom assim. Por quê? Na correria daquela relação, daquela listagem enorme, né? Do médico atender, né, seus pacientes, que geralmente, né, hoje em dia, infelizmente, tem lá seus minutinhos marcados, ele acaba fazendo lá um afastamento, coloca simplesmente um CID e tá tudo certo. E não é assim, né? Sim. O documento apresentado tem que ser legível, porque praticamente só outro médico entende, né? Então tem que ser um documento Nossa. legível, né? Terror, né? O quê? Terror. Parece Terror. como é que o Chico Xavier fazia? Psicografia. Psicografia. Eu falo, gente, o que Parece, é né? isso? Não Feito parece. toque de caixa, ninguém entende nada do que ele está escrevendo. É. Exatamente. Então, assim, tem que estar legível. Não é simplesmente falar assim, eu afasto fulano pelo CID tal. Não, tem que falar, olha, o paciente, no caso dele, o paciente compareceu aqui no consultório, relatando dores assim, assim, assado, pelo período de tanto tempo, já foi medicado com tais medicamentos, não surtiu efeito, teve uma renovação de medicamento, já foram realizados X, Y e Z de exames médicos, né? A conclusão desses exames médicos foram tais, né? No caso em tela, é necessário uma intervenção cirúrgica, ou é necessário um tratamento por fisioterapia, acupuntura, quiropraxia, enfim, tem que realizar algo muito bem elaborado. Por quê? Para quanto mais elementos tiver, mais o advogado vai conseguir ter substâncias para trabalhar numa demanda trabalhista. Porque Entendo. esse tipo de demanda trabalhista, tanto na área previdenciária, que a doutora sabe muito bem como é, quanto na área trabalhista, precisa estar muito bem minucioso, né? Porque quanto Sim. mais elementos tivermos, melhor. E Sim. engraçado que tem documentos que simplesmente assim, uma radiografia, dependendo, ela é importante no processo. Mas dependendo da situação, não é importante. Então, assim, o Sim. que eu vejo? Se é uma fratura que na radiografia você olha e fala, nossa senhora, o negócio realmente foi feio, é importante você colocar. Mas se é uma radiografia que você não consegue nem notar, eu acho assim desnecessário. Então, assim, primeiro você tem que levar todos os elementos que você tem na mão para o seu advogado. Mas para evitar um retrabalho, antes de ir ao advogado, quando você for e com uma consulta agendada, geralmente alguns advogados, agora, né, por conta da pandemia, está Sim. fazendo um atendimento online de forma agendada, né? Sim. Vá até o médico, pense em todos os documentos que você acha que é plausível e vá até o advogado, né? O advogado vai analisar toda a relação, né? E vai identificar se precisa acrescentar ou não, se aquele relatório médico está bem detalhado, está minucioso ou não está. Enfim, quando a gente fala de relatório médico, de doença, isso é muito subjetivo, então depende muito de caso a caso. Não existe, por exemplo, uma relação específica, né? Eu não tenho, por exemplo, um padrão para falar, olha, peça tais documentos para o seu advogado, para o seu médico. Não. Você precisa saber primeiro o que está acontecendo para depois solicitar, né? E aí, dependendo, vai adequando
ou conforme for a necessidade da adequação dos documentos, para depois fazer uma análise muito mais completa e trabalhar em cima daquilo. Doutora, a Rosana Oliveira. Rosana, boa noite, bem-vinda. Boa Fazendo noite. tá fazendo uma pergunta aqui Claro. que eu acho que foi conexão minha com a Rosana, que eu já estava para engatilhar essa pergunta. Perfeito. Médico do SUS fala que não pode dar o laudo porque eles trabalham para o Estado. Olha, olha aonde tá chegando, onde estão chegando os médicos. Eu sei. E o CRM vai ser cassado e eles perdem o emprego. Boa noite, Alexandre. Olha isso, doutora. Os pacientes sofrem, né? Sofrem. Ó, eu vou ser muito sincera com vocês, tá? É o SUS, mas também temos um problema muito grande que é com os convênios, tá? Sim. Eu acredito que nessa situação depende muito do profissional, tá? Eu vou dar um exemplo. Teve um caso em que o relatório estava muito simples, não dava para entender nada, assim, não tinha assim um décimo, né, dos sintomas que a pessoa estava apresentando, né, com a doença. Porque não adianta falar que a pessoa está com tal coisa e acabou. Não, às vezes a tal coisa, vamos supor, uma lombalgia, ela já está há 2 anos. Já foi realizado vários tipos de tratamento médico, várias sessões de fisioterapia, quiropraxia, acupuntura, tudo foi realizado. A pessoa foi até na Mãe de Santo para resolver o problema e não resolveu, né? E aí a gente precisa de uma coisa um pouco mais detalhada. E aí a gente se depara com como eu posso te falar, além da questão da pessoa querer fazer o seu trabalho, que eles, né, se recusam a fazer o seu trabalho, eles alegam desconhecimento em certas causas. Por exemplo, CID. Todo mundo sabe o que é um CID, certo? É o Código Internacional da Doença. Isso é o pontapé inicial de um relatório, né? Mas se você perguntar para o médico, olha, você pode inserir também o CIF? Ele vai falar assim, mas como assim, CIF? Não sabe nem o que é. Não sabe nem como utilizar. Eu acredito que a doutora tem o mesmo problema. Vai falar, o que é o CIF? Ué, é o Código Internacional de Funcionalidade. Sim. Então, assim, existe CID e existe CIF. Quanto mais informações eu tiver, melhor será o trabalho do advogado, melhor a demanda vai ser conduzida, melhor um perito judicial vai conseguir analisar e concretizar todo o seu trabalho. Enfim, vai fluir o resultado muito melhor. E eles se negam, né? Só que se você chegar para um conselho federal de medicina, isso aí, você dá uma olhadinha até na norma deles, isso é vedado a não entrega de um documento solicitado por um paciente ou por um dependente ou por um representante que tenha um pedido por escrito. Então, ele é obrigado a fornecer. E se não fornece, pode sim informar, olha, o Conselho Federal de Medicina tem uma interpretação diferente, né? Eles entendem que você precisa entregar esse relatório médico, demonstrando o que eu tenho, né? Quais foram os tratamentos realizados e tudo, ou seja, colocar todo o histórico da minha vida praticamente, né? Dentro de um papel. Então, se ele se negar, coloque aí porque médico tem medo, né? Falou em representação, o médico, ó. É uma área que eu vou te falar uma coisa. Eles têm uma superioridade, né? É lógico que é caso a caso, né? Mas quando você fala de, olha, você não está observando, você não está fazendo o que é o teu dever, aí a situação muda um pouco de figura. Mas sabe o que falta um pouco, doutora? É a gente se posicionar. A gente recebe não e fica de boa. Doutora, assim, né? Mas aí é que tá. Agradeço o debate. Eu acho que é bom a gente ver mais isso, porque o que falta, doutora, é isso aqui que a gente está fazendo. Levar informação para as pessoas.
tá? Porque a gente faz parte de um país onde o governo sucateia a escola, porque é interessante que a sociedade não saiba, né? A sociedade não sabe dos direitos dela. E é por isso que a gente está aqui fazendo essa live, que é para levar, por exemplo, senhora Rosana, a senhora tem um celular, não tem? A senhora vai entrar gravando, porque a senhora pode, porque o sigilo médico é seu, do paciente, e não do médico, correto, doutora Kate? E Correto. vai pedir para que ele faça o laudo do jeito que a doutora Kate está falando aqui. Se ele disser que não, Exatamente. a senhora vai dizer assim: muito obrigada. Vou agora no Conselho Regional de Medicina fazer uma reclamação, representação, uma denúncia do senhor, porque é obrigação do senhor fazer o laudo. Eu vou dizer para a senhora Rosana, eu já fiz isso com o médico. O médico, na hora, fez o laudo do jeito que eu quis, porque eu precisava. Veja, eu não quero que o médico minta, né, doutora Kate? Eu quero que ele coloque da forma que precisa. E é assim, nós estamos falando de SUS, né? Existe locais que ele não tem nem computador para trabalhar. Tá aí uma coisa que a gente precisa brigar com os governantes para que deem também ferramentas, porque senão ele vai ser obrigado a fazer aquele escrito e que ninguém vai entender. Não é, Isso. doutora? Mas uma coisa eu acho, Dona Rosângela, né, que questionou. E, Rosana, Rosana, tá? Dona Rosana, outra coisa, eu aprendi muito. Na advocacia a gente aprende que para você obter o seu direito, não precisa fazer escândalo, não precisa aumentar o tom de voz, simplesmente falar, olha, eu preciso disso, meu advogado está pedindo, porque eu estou sendo lesionada pela empresa, sabe? Bem tranquila. E assim, o senhor não sabe o inferno que eu estou passando, porque só quem sente dor é quem tem a propriedade de dizer na como pele. se sente. É, Exatamente. Então, se sim. o senhor não quer fazer algo que é seu, que é sua obrigação e é o meu direito receber todo esse documento que eu estou pedindo, então não se preocupe. Vou tomar as medidas cabíveis perante o CRM e acabou. Não E se preocupe, detalhe, aguarde o CRM. exatamente. E sabe o que eu acho impressionante? Eu não sei se você tem alguns colegas, mas a gente vê nas redes sociais muito colega especializado em atendimento a médico. Sim, sim, tem, Por quê? tem. O número, porque as pessoas estão despertando e estão exigindo o que é direito deles. E Sim, aí o que lógico. acontece? São infrações, não infrações, mas são consequências que ele sofre perante o CRM, que tem que ter um advogado. Olha que legal, né? Uma É, coisa que ele nega para o advogado, no futuro ele precisa de um advogado para defendê-lo, né? Para que sim. o advogado consiga demonstrar os elementos e poder apresentar a defesa plausível naquele caso. Perfeito. Mas eu acho também, doutora, que quando a pessoa faz a denúncia, o médico recebe, o susto que ele deve levar, tem um finzinho pedagógico nisso, não tem, não? Você sabe que eu ia falar justamente isso? A gente sai daquele filme que, nossa, que é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, de fazer Sim, aquela coisa motorizada. A pessoa sai daquele batidão do dia a dia e desperta, fala, opa, a forma que eu estou trabalhando não está sendo adequada. Vamos mudar? Então, isso é um sim, feedback e é uma crítica que faz com que até o próprio profissional cresça, né? E sim, consiga melhorar o atendimento deles no futuro. sim. É excelente, porque é assim, você pode fazer de várias formas, né? Mas o ideal seria não deixar para lá. Porque você deixando para lá, você pode passar por isso outras vezes. Você não vai ter o documento que você precisa para levar para o seu advogado trabalhista, para que ele possa exigir
o seu direito, comprovar o seu direito, batalhar por você, e outras pessoas passarão por isso também, né? É Exatamente. interessante. Doutora, o ideal para a pessoa que vai entrar com uma reclamação trabalhista contra a empresa, tendo em vista a doença, né, que ela adquiriu no exercício do trabalho. O ideal seria a pessoa, quando ela vai entrar para responsabilizar a empresa, ela espera sair da empresa, pode fazer isso trabalhando. O que que a senhora aconselha? Qual é o melhor caminho? Olha, doutora, para mim são duas vertentes aí importantes para destacar, porque eu não atendo apenas o colaborador, né? Eu também atendo a empresa. Então, Sim, existem os dois lados da moeda. Isso aqui, eu acho que é muito importante, até o trabalho que você faz, que deixa muito transparente as duas versões, né? Porque a gente tem um costume na vida de ver somente uma versão, e eu quero passar as duas versões. sim. Às vezes a gente demorando muito, a saúde ela não volta mais atrás. Então, conforme a gente vai, igual o tempo, a gente vai perdendo tempo, ele não volta mais. Né? É igual a Entendo. palavra proferida. Você proferiu a palavra, não tem como desfazer o que você falou. E a Sim. mesma coisa, se você demora muito para agir, não é questão de, eu vou perder dinheiro, não, mas vamos pensar um pouco da forma humanitária, que eu acho que Tá. está faltando um pouco isso, principalmente nível Brasil, tá? Ter aquela empatia. Se a gente demorar muito, você pode não ter mais a reversão do teu processo. Então, se Hum, está no início e você fala, aciona a empresa e fala, empresa, pera um pouquinho, tem algo errado aqui, meu médico está me alertando, e está dizendo que as doenças que eu estou adquirindo é em decorrência da função que eu exerço. Né? Então, assim, existem as duas questões. É bom falar no momento em que está trabalhando? Sim, ajuizamento da demanda é possível quando você está trabalhando? Ela é possível, sim. Né? tá. Nada impede de você ajuizar uma reclamação trabalhista. Mas, não tendo máscaras aqui, como é que o empregador vê isso? Não é uma É, forma muito positiva, né? sim, Infelizmente, quando você ajuiza uma ação trabalhista, pouco tempo depois a empresa fica sabendo. sim. Ou às vezes, eu que trabalho muito com ações trabalhistas, assim, você distribuiu, no dia seguinte já consta no CNPJ da empresa aquela ação. É muito rápido, porque agora é tudo, agora, graças a Deus, né, é tudo eletrônico, né? Não é mais Facilitou, papel. né? A empresa ela consegue saber no dia seguinte que você distribuiu a demanda. E ela, sim, Nossa. pode te dispensar. Então, primeiramente, você precisa analisar a tua situação e ter essa consciência. Eu consigo esperar ou não consigo esperar? Será que se eu esperar eu sair para depois entrar com uma ação trabalhista, não vai impactar e vai tornar o meu quadro irreversível? Ou às vezes você sinaliza e fala, opa, você consegue reverter alguma coisa. Eu acho que isso também tem que ser analisado e trabalhado e muito bem conversado com o advogado. Sim, Porque o advogado, lógico, nós somos técnicos, né? Nós somos os operadores do direito, mas também nós temos que ter essa noção e empatia. Porque principalmente no momento que estamos, qualquer reclamação que fazemos para a empresa fala, olha, querido, você não está contente? Tchau, tem tchau. 300, 400 pessoas na tua fila, É, só esperando alguém sair. Então, é, a pessoa precisa analisar a tua realidade. A gente não pode, como advogado, falar, não, vamos entrar com a ação sem ver o cenário da pessoa, porque a pessoa, às vezes, está endividada. Por exemplo, acabou de entrar num financiamento imobiliário, acabou de sim. comprar um veículo, está com dívida, e às vezes, naquele momento, ela não pode perder o emprego. Então, eu Estamos acho na que isso crise, né? é Ficar desempregado exatamente. agora. Então, como eu te disse lá no início, muitas perguntas, né? As respostas serão muito subjetivas. Tem que ser analisado caso a caso e também não é ser uma coisa fria. Tem que ser uma análise muito criteriosa, olhando muito para o outro também, né? E a Sim, pessoa tem que falar, doutor, olha, eu posso, olha, doutor, eu não posso. Então, a pessoa tem que fazer esse exame de consciência primeiro
para dar um parecer lá para o advogado e falar, vamos entrar ou não, vamos aguardar mais um pouco. Perfeito. Agora, a pessoa que ficou doente, que está incapacitada para o trabalho, né? Normalmente ela vai direto para o INSS, passa em perícia e tudo mais. Ela pode, enquanto estiver procurando o INSS, né, passar em perícia e tudo mais, ela pode também, como a gente diz, né, faz aqui, faz lá, entrar com o trabalhista também, um lado ou outro, fazendo essa análise, né, que a doutora mencionou agora. Menciona, verifica direito qual é a sua realidade, se vale a pena, sua, né, sua saúde e tudo mais, mas ela pode, enquanto está pleiteando aqui o afastamento pelo INSS, vale a pena ou é melhor ela passar primeiro na perícia, ver se vai ser deferido e depois utilizar essa concessão lá no trabalhista? Olha, também é uma questão muito particular, porque a gente sabe que o INSS hoje em dia não está deferindo os benefícios, né? Sim. Eu não sei se você chegou a ver uma reportagem, né? Que até em Minas Gerais, um cadeirante parece que colocou fogo na agência. Não, é algo meio parecido, Sim. porque falaram que ele estava apto. Gente, como assim eu estou apto a trabalhar sendo que eu não levanto, né? Então, tem agências que elas são boas, né? Eu acredito que você consiga falar com um pouco mais de propriedade, porque é a tua área, né? Tem Sim. agências que são boas, que os profissionais eles são mais sérios, né? Então, você consegue com um conjunto de documentação apropriada, né, conseguir o deferimento desse benefício. Mas, Sim. muitas das vezes, principalmente doença psiquiátrica, doença como está sendo a síndrome de Burnout ou burnout para algumas pessoas, também Fibromialgia. fibromialgia. Eu, por exemplo, posso dizer que eu fui para a perícia, né, quando eu fiquei afastada por fibromialgia, né, super atacada, grau máximo, a pessoa começou a palpitar a minha perna, começou a palpitar meu braço, quase que eu perguntei e falei, o que, que você pretende Tá com essa fácil. palpitação toda? Porque, assim, existem os pontos da dor, que isso aqui, na minha época, quando eu descobri há uns 10, 11 anos atrás, era 11 pontos, mas parece que está crescendo, né? O número de pontos Sim. sensíveis que você consegue fazer uma análise para além de uma entrevista, né? Você faz uma análise para diagnosticar se o paciente tem fibromialgia ou não. E os peritos, naquele momento, em 2013, 2012, 2013, eles não estavam não apropriados, esse não é o termo que eu ia utilizar, mas assim, eles não tinham consciência de como apurar se a pessoa tem fibromialgia ou não. Então, não basta apenas um relatório minucioso. Os peritos, hoje em dia, eles estão muito complicados. Então, assim, Sim. eu acho Estão importante. perdidos, né? Exatamente. Então, assim, às vezes você fala assim, eu vou esperar. Só que você chegar lá na perícia, é indeferido o teu pedido, você entra com recurso administrativo, é negado o teu recurso administrativo, você entra com uma ação judicial, e aí, quanto tempo demora? E a Justiça Federal, Nossa. né, aqui em São Paulo, só senhor na causa. Não Tá anda. assim, ó. Tá assim. É. Não anda. Tanto é que o INSS, salvo engano, é o maior réu do Público. Estado. Sim. Né? É o maior Número réu um. do Brasil. Então, assim, são milhões e milhões de demandas abarrotando o Poder Judiciário cada vez que passa. Então, é uma questão muito delicada. Eu não esperaria. Eu acho assim que Tá. você pode entrar com uma ação trabalhista, sim, agora, com os documentos que você tem, e juntar depois. Por quê? Até o próprio Código de Processo Civil, né, que é a lei que rege, né, o processo, né, que vai tramitando, ele permite a juntada de um documento posterior. Lá tem lógico, as suas justificativas, né? Não é qualquer Uhum. documento, mas se é um documento novo, recente, e a ação já está tramitando, você pode sim falar, olha, excelência, né? Eu quero juntar esse Sim. documento porque eu entrei com a ação trabalhista há alguns meses, mas só agora eu tive, por exemplo, o meu deferimento do benefício,
né? Ou Entendo. do auxílio-doença, ou do auxílio-doença acidentário, enfim. É possível, sim, você entrar. Dependendo da situação, por trabalhar muito em Osasco e São Paulo, que a situação não anda, eu entraria com Sim, a reclamação trabalhista primeiro e depois juntaria o documento. perfeito. O Luiz Fernando estava perguntando se o empregado pode suspender a prestação de serviços em alguns casos. O empregado ou o empregador? Eu acho que é empregador. Aqui não tinha o Rzinho, mas eu acho que é empregador. Luiz, depois vem aqui pra gente falar se é empregado ou empregador. Ai, doutor, que estava na semana passada ou semana retrasada aí com você. Semana retrasada. Então, me desculpa, mas eu não entendi a pergunta. Como assim suspender a prestação? Eu não entendi. Você pode, por favor, formular novamente para ver se eu consigo Vamos para a captar a sua próxima mensagem? pergunta. Por Vamos para a favor. próxima pergunta. O Luiz Fernando esclarecendo, a gente volta nessa. Por favor, Para doutor. processar a empresa, nesse caso de doença e tudo mais, como a gente sabe que é equiparado, né? É considerado um acidente de trabalho, a pessoa ela pode entrar no trabalhista sem o CAT ou é interessante ela abrir o CAT, porque muita empresa não abre, né, doutora? Não. Geralmente, empresa abre CAT com doença não, perdão, com acidente típico, que é aquele que cai alguma coisa dentro cai alguma coisa no colaborador. Eu tive uma situação de um cliente que caiu, acho que uns 400 quilos de vidro em cima da pessoa. Deu até Nossa senhora. Teve até fratura exposta. Então, isso é um acidente típico, né? Aquele que a empresa vê na hora e a empresa tem que socorrer. É aquele funcionário que está mexendo, está manuseando lá alguma coisa, corta a mão, cai, né? Enfia a mão na máquina, né? Que às vezes acontece. Então, esse tipo de situação, assim, a emissão de CAT, eu percebo pelas empresas que elas estão emitindo sem problema nenhum. Né? Tá. Agora, uma doença, por exemplo, a fibromialgia, uma doença psiquiátrica, não adianta. Quando o médico vai dar lá o atestado com prazo superior de 15 dias de afastamento, né? Simplesmente a empresa não junta uma coisa com outra, né? E só faz lá a solicitação, né? Paga lá os primeiros 15 dias, faz a solicitação lá perante o INSS para que o colaborador realize lá a perícia, né? Para saber se Ah, vai ser concedido, se não vai ser, enfim, geralmente é concedido sem problema nenhum o restante do afastamento, né? Mas acredito que 70% dos casos não há emissão de CAT. tá. Então, quando você entra com a reclamação trabalhista, não é um requisito essencial o documento, porque a maioria das doenças, ela não tem essa questão, não tem o ocorrido dentro, né, das dependências. Então, para a empresa ligar uma coisa com outra, e querendo ou não, o CAT é uma declaração de culpa, né? A empresa simplesmente Sim, fala, olha, com estou sendo certeza. culpada por essa doença adquirida aí pelo meu colaborador, né? Então, estou assumindo a minha culpa. Então, assim, não é necessário. Tanto é que após todo um procedimento judicial, todo o andamento do processo trabalhista, se for realmente declarado que aquela doença demonstrada pelo reclamante, né, que é o colaborador, o empregado, decorre das atividades exercidas dentro da empresa, o próprio juiz declara lá na sentença que é uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, né? E Tá. faz todos como eu posso te falar, todas as indenizações cabíveis, por exemplo, recolhimento do FGTS, que é devido no período, a estabilidade, aí acaba tendo as consequências dentro da própria sentença trabalhista. Então, Ah, não é perfeito. necessário levar CAT, não é necessário brigar, eu só vou entrar com a ação trabalhista com CAT, não é necessário, tá bom? Tá. Maravilha, perfeito. E quanto tempo o colaborador tem para responsabilizar a empresa por essas doenças, né? Entrar com uma reclamação trabalhista?
Bom, nós estávamos comentando aí de duas opções, né? Se a pessoa, o empregado, espera sair ou pode ajuizar a demanda enquanto trabalha, né? Se Tá. o colaborador estiver trabalhando, qualquer tempo. Agora, se o colaborador sai, ou é dispensado, ou pede demissão, né? Dependendo das circunstâncias, Sim. até 2 anos contados da data da saída, tá? E Ok. esse período tem que ser muito bem observado, porque senão não dá mais para correr atrás do prejuízo. Entendi. E esses 2 anos, as pessoas perguntam muito isso. Esses 2 anos é contado a partir da saída ou do último dia que cumpriu o aviso prévio? Depende. Tem situações que o funcionário pede a demissão, ou pede demissão ou é dispensado e não tem aquele acréscimo do aviso prévio. Então, assim, não, perdão, desculpa, acabei enrolando. Quando ele sai, é contado daquele dia, porque não existe aviso prévio, porque ele pediu a sua dispensa. Agora, se o funcionário foi dispensado e tem um aviso prévio, a data de saída é uma, dependendo do tempo que ele tem de casa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou seja, acima de 1 ano, vai acrescendo 3 dias a cada 1 ano. Tá. Portanto, contado da data lá da saída. Mas se você for analisar, quando o empregado é dispensado, na carteira de trabalho, a data é diferente daquela que ele trabalhou por último. Porque é necessário já inserir na carteira de Tá. trabalho o reflexo do aviso prévio, né? Então, Entendi. pode observar a data da carteira de trabalho que foi dado baixa. Perfeito, maravilha. E a pessoa ela pode ser mandada embora, né, demitida, desligada da empresa enquanto tiver com uma ação trabalhista? Olha, pode, pode. Tá, Muitas pessoas acham que isso é discriminatório, mas não, né? Assim, seria forçado, por exemplo, o que acontece, infelizmente, existem empregadores e empregadores, tá? Ou sim. seja, existe RH e RH. Às vezes a pessoa ela tem uma ação trabalhista e aí querem forçar uma justa causa na pessoa. Então, Nossa, existe. E aí começa a ter uma pressão psicológica e começa assim a discriminar de forma bem explícita que ela está sendo pressionada por conta da ação trabalhista. Mas é aquilo que eu falei, né? E é muito importante fazer essa análise junto com o próprio advogado contratado. sim. Se entra com uma ação trabalhista no curso do contrato de trabalho, há essa possibilidade sim. E se o empregado pagou todos os direitos, os devidos vai ser discutido na reclamação trabalhista. Mas eu não acredito que é uma dispensa discriminatória. Então, é possível. É Pode possível. acontecer, tá? Pode Porque acontecer. entendi, porque as pessoas acreditavam que tinha uma estabilidade, né, quando ingressa com uma reclamatória. Por isso que elas às vezes se assustam quando são desligadas da empresa. Não, a estabilidade, ela é assim. Vamos supor que você teve um afastamento, né, de Tá, auxílio doença acidentário. A tá, estabilidade é da alta que você recebe do INSS até 12 meses. Agora, perfeito. se a empresa respeitou esses 12 meses e te dispensou embora porque você ajuizou a reclamação trabalhista, mas pagou tudo corretamente, eu não entendo que seja um problema aí, né? Ela Uhum, simplesmente optou em não ter mais aquele colaborador no seu quadro de funcionários. Ponto. entendi. Né? Mas aí todos os poréns em decorrência da doença vai ser discutido na ação trabalhista. Ah, perfeito, maravilha. Cabe multa para essa empresa, o empregador, que não abriu um CAT, e cabe multa para esse empregador tendo em vista essas doenças, ou só a indenização em si? Olha, eu não vejo multa com relação
ao empregador pagar para o colaborador, tá? Tá. O que tem é o seguinte, mas aí é o INSS, tá? Que tem que analisar. Se não houve a emissão, por exemplo, do CAT, né? Se, teve lá um acidente típico, né? E não houve lá uma coisa mais esdrúxula, porque a doença adquirida no trabalho, ela é mais É mais complexa de elástica, analisar. né? Eu, Exatamente. Mas a coisa mais esdrúxula, que a pessoa caiu lá, escancarou e cortou a perna, ou morreu, algo do tipo, e a empresa não abriu o CAT em um dia útil após o acontecimento, o INSS pode sim pedir uma cobrança de multa, tá? tá. Mas aí essa multa é revertida para o INSS, não é para o empregador, para o colaborador. O Tá. colaborador por si só pode sim pleitear uma indenização. Mas, pessoal, é muito importante o seguinte: existe uma indústria que eu como também advogada de empresa, eu percebo que tem uma indústria muito grande de dano moral. E dano moral é algo muito específico, não é que você pode pedir à torta e à direita. Né? Mas dependendo da situação, né, se ficou uma cicatriz, uma deformidade, você pode pedir uma indenização por dano estético, né? Dependendo, esse caso aí de um colaborador que teve não sei quantos quilos de vidro que caiu na perna, né? A fratura foi exposta, ele foi submetido a 2 Nossa. cirurgias. Você imagina o nível de dor. Eu acho que Sim. só de você ver, que é importante que use esse caso até como exemplo do raio-x. Só de você ver o raio-x daquela, sabe, aquela aflição muito Já dá grande. um Então, desespero. Tá. você imagina o que a pessoa passou por aquilo. Isso sim tem que ser analisado com mais cautela. Talvez sim é devido ao dano moral, porque imagina o abalo psíquico que a pessoa teve com a dor. É, e a Tem o dano qualidade de vida, né? material, exatamente. Tem o dano material também. Tem uma coisa bem interessante chamado dano. Ai, nossa, me fugiu. Lucros cessantes. Sabe Tá. aquele vendedor que tem o fixo mais comissão, fixo PLR, bônus, enfim. Por conta do afastamento, ele deixa de receber lá um valor da comissão, das horas extras, do PLR, enfim. Deixa de receber aquele plus que já está meio que embutido, né, no orçamento de casa. Isso Sim. também pode ser até requerido perante o ajuste do trabalho, que a gente chama de Olha que dano de legal. lucro cessante. Vamos supor também, lembra que lá no início eu falei, gente, ó, principalmente os homens, guardem os documentos, tirem cópias de tudo, não dê simplesmente o original e tá tudo certo, né? Dê Sim. o original, tira uma cópia e ainda, se possível, peça para protocolar a cópia. Porque às Sim. vezes a gente pede e a empresa fala, não, mas eu não tenho esse documento. Não, claro que tem, tá aqui, ó. Recebeu tal Sim. data. Então, os medicamentos, a fisioterapia, um plano de saúde diferenciado que você teve que pagar. Isso também pode ser solicitado numa reclamação trabalhista, mas é claro, né? A gente tem que ter um subsídio aí, um documento que pauta o teu pedido, né? Então, Sim. Que quanto faça mais a ligação documentos. de tudo isso. Sim. Exatamente, não adianta eu falar assim, eu quero 500 mil, reais de dano moral, perdão, dano material, mas você não comprova nada. Ou você quer Sim. pedir R$ 1.000 de um medicamento que, na verdade, custou R$ 20, né? Mas você também Sim. pode pedir esse ressarcimento, né? Então, qualquer coisa que derive do acidente do trabalho, que teve custo para você, tanto monetariamente, ou você deixou de ganhar algo, né? Ou te abalou muito, que foi uma sofrência, que às vezes a pessoa tem aquele estigma que, nossa, eu sofri uma doença, né? Por exemplo, a pessoa que tem fibromialgia, eu conheço várias pessoas, tem um estigma falando, misericórdia, eu tô doente, uma doença crônica, né? Isso abala tão forte que Sim. há um dano Sim. moral aí, enfim, De- analisando caso a caso, tudo é possível embutir, mas sem excessos, é claro. Perfeito. A empresa, ela pode demitir o colaborador que esteja recebendo benefício previdenciário por incapacidade? Como assim? Desculpa, não Po- entendi. Por exemplo, o colaborador está afastado pelo INSS, certo?
Certo. E aí emenda um benefício no outro. Ele pode, nossa, eu vou ter que ficar mantendo esse cara aqui e outra pessoa na função dele. Esse colaborador pode ser demitido enquanto estiver recebendo benefício? Não, não Tá, pode. Mas perfeito. assim, a diferença é, por isso que é importante a gente ligar a doença adquirida como a doença do trabalho ou doença ocupacional, né? Que assim, tem coisas que um afastamento por auxílio doença acidentário permite que o auxílio doença normal não permite. Por exemplo, se eu estou afastado porque eu estava andando, tive um acidente de carro no fim de semana e estou afastada há 3 meses, eu não vou ter o recolhimento do FGTS. Sim, Entende? Então, assim, sim. tem algumas implicações que não tem quando você está afastado pelo o auxílio doença acidentário. Então, primeiro, não pode ser dispensado. E segundo, Tá. precisa analisar porque tem essa questão. Às vezes, a manutenção do empregado que está afastado há não sei quanto tempo, volta para o INSS, faz perícia, novamente tem lá a, a, o seu afastamento deferido e assim vai por tempos e tempos, ele é uma pessoa que está lá cadastrada na empresa. Mas Sim, economicamente não existe reflexo, existe, mas não é tanto como uma pessoa que recebe auxílio doença acidentário, né? Então, assim, não pode fazer, somente se a pessoa estiver alta, né? tá. E não for mais pertinente para o quadro de funcionários. Sim. E aí, se o caso da doença do trabalho for reconhecido no INSS, ele tem estabilidade de 12 meses, né? Exatamente. Além de Tá. outras implicações, manutenção de plano de saúde, recolhimento de FGTS, benefício, cesta básica, enfim, né? Tem Sim. uma série de questões, mas não pode simplesmente dispensar por dispensar, não. Cesta básica ele também tem que garantir, é isso? Sim, Tá, perfeito. O pessoal pergunta muito isso. E perfeito. E aí, depois disso tudo, cabe também perícia no trabalhista para fazer esse link? cabe como deve ser realizado. E detalhe, Tá, doutora, precisa enfatizar muito. São dois tipos de perícia. Perícia médica, que é aquela em que o reclamante, o colaborador, vai até o consultório do médico, indicado pelo juiz, e faz toda a análise dos documentos e faz análise clínica também, dependendo da situação. E sim. também a análise que é a perícia ambiental. Porque, por exemplo, se eu tenho uma LER, se eu tenho um problema de coluna, se eu tenho qualquer problema que derive dos movimentos que eu executava Sim. dentro da empresa, né? Não é simplesmente falar que eu tô com uma dor na coluna e tá tudo certo, né? Porque às vezes a dor na É. coluna pode ser um sobrepeso, pode ser sedentarismo, pode ser doença degenerativa, né? E Então, pode ser a cadeira da empresa. É. exatamente. Então, eu preciso pedir, além da perícia médica, mas que o perito vá até a empresa e analise as condições em que eu trabalhava. Como é que ele faz isso? Maravilha. Sendo que eu não estou na empresa, dá uma olhadinha no coleguinha do ao lado e fala: olha, coleguinha ao lado, você fazia essas funções? Então faz aí direitinho que eu vou analisar para ver se está tudo certo. E outra coisa muito importante, ó, dica de ouro. Dependendo, é muito importante que vá um assistente técnico, né? Aí tem que conversar com um advogado. É muito importante que um fisioterapeuta, dependendo da doença, é óbvio, né? Vá junto e analise as condições de trabalho, porque um fisioterapeuta ele tem uma noção maior da questão de Tá, ergonomia, questão de peso, questão de reflexos que aquele movimento tem para a saúde física do trabalhador. Então, se puder, super recomendo. Peça para que seja nomeado, ou pegue uma pessoa conhecida, ou a mesmo pague um fisioterapeuta para fazer esse acompanhamento, que é dica de ouro e faz muita diferença no laudo pericial,
e na demanda como um todo. Perfeito, maravilha. Doutora Kate, agradeço muito por a senhora ter topado, ter aceito o convite para fazer live com a Imagina, gente. eu que Agradeço, agradeço. agradeço muito mesmo. A senhora gostaria de fazer as suas considerações? Sim, desculpa, gente, eu acabo falando pelos cotovelos e às vezes tem um monte de perguntas aqui que acaba não respondendo, mas é que é um tema que eu gosto tanto, que eu acho que é tão importante enfatizar, e aí vem o nosso conhecimento com as indignações que vêm do dia a dia, e a gente começa Sim, a apresentar as nossas impressões e vai passando o tempo, tá? Mas primeiramente sim. quero muito agradecer por ter me concedido a oportunidade de participar. Se puder me chamar novamente, eu serei, assim, com certeza, muito grata pelo convite, porque é muito importante esse bate-papo. Eu acho que quanto mais passarmos informações, melhor, porque eu, Sim, e acredito que a doutora também quer um Brasil mais consciente dos seus direitos, principalmente sim, com relação à nossa saúde, né? Que é algo que exatamente. ninguém pode tirar e que não tem preço. Então, eu fico à disposição. Qualquer dúvida, eu estou disponível. Pode mandar mensagens, pode mandar perguntas nas minhas redes sociais, que conforme for, eu vou respondendo. E estou aqui à disposição para auxiliá-los no que for preciso. Maravilha, doutora. E foi ótimo não ter pergunta que não foi respondida, porque a gente tem uma desculpa para fazer outra. Opa, pode convidar. Tá bom? E, gente, as redes sociais da doutora Kate está aqui em cima, tá? Qualquer dúvida, ela já deixou aqui aberto. Entrem, fique à disposição. Gostaria só de avisar aqui que quinta-feira que vem, às 19 horas, nós vamos falar sobre fibromialgia, INSS, SUS e tudo que envolve, né, de fibromialgia e seus direitos. Estaremos aqui às 19 horas com a escritora Grazi, tá? Ótimo. Espero vocês. E espero a doutora também, viu, doutora? Como a senhora Com tem certeza. fibro, tá? Eu vou com certeza. Eu quinta-feira já estarei aqui, ó, fazendo vários comentários, várias perguntas, que é um assunto muito pertinente para mim. Maravilha. Fico no aguardo, então. Espero você, espero a doutora também. Uma ótima noite a todos. Até quinta-feira que vem, às 19 horas. Beijo, doutora. Boa noite, beijos e fiquem bem, gente.